abrir, porque eu vou pedir para os meninos abrirem aqui. E eu vou ler alguns pedaços. Talvez você não entenda na hora, mas depois eu vou explicar que Deus ministrou comigo. Eu estava... Abre, por favor, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Eu estava no devocional hoje de tarde e já estava no final. Eu estava pedindo para Deus falar comigo e de repente veio essa palavra. Porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro que fostes resgatados, do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Capítulo 2. Portanto, livrando-vos de toda malignidade e de todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento, para a salvação. Versículo 9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, o ano passado foi um ano bem difícil para mim. E não estou falando de Covid, não estou falando de doença, não estou falando de coisas carnais. Estou falando de espiritual. Eu conheci Jesus em 2008 e sempre vivi uma vida, eu sempre senti que a cada momento eu sempre subia um degrau com Deus. Sempre me senti apaixonada pelo Senhor. E no ano passado, em dezembro de 2019, uma irmã falou que estava orando por mim, porque era para mim cuidar, para mim não cair. E na hora eu não entendi, mas eu não sou boba e eu comecei a orar. E o foco da minha oração, eu virei o foco da minha oração. Parei de ficar orando por muitas pessoas e comecei a me cobrir de oração. E quando eu vi, queridos, eu estava num lugar que eu não queria estar. Não estou falando de pecado, não estou falando de desvio, mas eu sentia que eu não estava vivendo o que Deus queria para mim, eu não estava no exato lugar que Ele queria. É como se nós estivéssemos no mesmo lugar, mas eu não sentia Ele me tocar, não sentia Ele me abraçar. Fazia devocional e não era tão gostoso. Eu falava com Ele, mas era como se Ele não me respondesse. Queridos, eu não desejo isso para ninguém. A frieza espiritual é um lugar horrível, porque nós sabemos que não existe alegria sem Deus. Não existe vida sem o Pai. É um vazio que começa a criar dentro da gente. E nada preenche, nada do que a gente faz. E quando a gente ainda não conheceu Jesus, a gente sente tudo isso, mas a gente não sabe, porque a gente nunca provou. Mas depois que a gente prova o amor do Senhor, e de repente um dia você olha e você fala: o que aconteceu? O que eu fiz? E por que eu estou falando tudo isso? Porque graças a Deus eu fui coberta de muita oração.
E eu não brinquei. E eu falei: Deus, eu não aceito. Eu não aceito esse lugar. Eu não aceito essa frieza. Eu não aceito estar louvando ao Senhor e não sentir um quebrantamento no meu coração. Eu não aceito. E eu comecei a orar, orar, orar. E mesmo que eu não queria, eu fazia meus devocionais. Mesmo que eu não queria todos os dias, eu lia a Bíblia, eu falava com Ele. E nunca desisti. E Deus fala que nós somos nação eleita, sacerdócio santo. Então, às vezes, irmã, você não consegue, você nem acha. Você acha que você está tudo bem. E tomara a Deus que você esteja tudo bem. Mas peça ao Senhor se você está realmente no lugar onde Ele quer que você esteja. Porque eu não estou falando que eu não estava nas águas. Mas eu acho que talvez eu estava com águas pelos joelhos. Ou na cintura. Mas essa não era a vontade do Pai para mim. E eu falei: Pai, eu não quero ter o controle da minha vida. Eu quero transbordar o Senhor. Eu quero estar em águas profundas com o Senhor. E eu não aceitei, eu enxerguei onde que eu estava. Pedi perdão. E graças a Deus eu tenho sentido que eu tenho voltado a dar passo para a profundidade. Feche os seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Oh, Paizinho querido, derrama o seu sangue sobre nossas vidas, ó Pai. Nos lave e nos purifica com o seu sangue, Senhor. Nós não queremos viver, ó Pai, uma vida hipócrita. Nós não queremos viver um fingimento. Nós não queremos viver de máscaras. Que caia por terra, Senhor, todas as máscaras, Senhor, que às vezes nós temos vestidos e não estamos vendo. Nós queremos viver a verdade com o Senhor. Nós queremos viver uma profundidade com o Senhor. Nós não queremos ser somente apaixonados pelo Senhor, mas nós queremos te amar. Te amar em espírito, em verdade. Te buscar, ter sede do Senhor. Nós queremos ter sede do Senhor, de estar contigo. Não permita, Senhor, que nós nos acostumemos nos lugares que nós estamos. Nós não queremos ficar no mesmo andar todos os dias. Nós queremos sempre andar. Nós queremos sempre marchar em rumo ao Senhor. Tu és o nosso foco. Tu és a nossa salvação, Tu és o nosso tudo, Tu és o nosso tudo, Senhor. Não podemos viver sem o Senhor. Não podemos ser felizes sem o Senhor. Não somos nada sem o Senhor. E eu te peço perdão, Senhor, pelas vezes que nós procrastinamos o nosso tempo com o Senhor. Às vezes que nós poderíamos estar contigo e não estávamos. Às vezes que nós podíamos estar lá com o Senhor e nós não estávamos, Senhor. Pedimos perdão porque às vezes nós achamos que vir nos cultos já estamos fazendo muito. Porque nós agradecemos pelo alimento que o Senhor nos dá todos os dias, é o suficiente. Ou porque lemos a sua palavra, ou porque fazemos a sua boa obra. Nada disso importa se não for a tua presença em nossas vidas, Senhor. Nada disso importa se não for o Senhor a nos guiar. Então nos resgata, Senhor.
cada um que está fazendo essa oração comigo, que não está no centro da sua vontade, que não está vivendo os sonhos que o Senhor tem para eles. Que o Senhor possa nos resgatar com as suas mãos fortes. Que o Senhor possa dar um bom ânimo e força e discernimento, amor, vontade, força, Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. E desde o ano passado, esse louvor tem sido a minha oração.
Estou
Receba, Senhor, a nossa adoração, a nossa exaltação, o nosso coração, tudo que temos, às vezes, sentimentos bons e sentimentos ruins, Senhor. Colocamos tudo diante do Senhor. Colocamos os dízimos e as ofertas diante do Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Tu és digno de receber a glória, de receber a honra e todo o poder. Tu és digno. Paz do Senhor, queridos. Amém. Nosso Deus é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém. Aleluia. As crianças, por favor, temos um culto especial. Pastor Lucas, suba aqui, por favor. Aleluia. Que bom que você está aqui. Estenda sua mão para cá, vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo de louvor, de adoração, pelas nossas crianças. Abençoe as profs. Que teu Espírito ministre ao coração de cada uma delas lá, Senhor. Assim como nós, como igreja, aqueles que estão em casa, conectados conosco, que o Senhor possa falar, que o Senhor possa ministrar o teu querer. Abençoamos a vida do pastor Lucas, que ele seja autoridade e que a unção do Senhor, Pai, que está sobre ele também seja derramado sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos, a paz, amém? Eu tenho uma capa linda que eu preciso usá-la neste momento tão especial. Eu não sei você, mas eu estou orando demais por essa bandeira nesta semana, amém? Sabe, queridos, eu estava escalado há bastante tempo. Na verdade, eu iria ministrar em outra data, e eu acabei não podendo. Eu troquei com o pastor Alexandre, e acabou que nesse remanejamento eu fiquei de pregar nesta semana, Semana da Pátria. Então eu precisei, eu não tinha como deixar de ministrar a respeito da pátria amada Brasil. Amém? Eu tive o privilégio, a maioria sabe, eu morei bastante tempo fora do Brasil, em mais de um lugar, e isso me fez brotar dentro de mim um amor muito diferente pelo Brasil. Eu voltei para o Brasil apaixonado pela nossa nação. Sabe aquela coisa que você passa a dar valor quando você tem uma experiência diferente? Então eu passei a entender que a Inglaterra, a grande Inglaterra, não chega perto do Brasil, e nem nenhum outro país. O Brasil, ele é incomparável, sabe? Ele é um lugar diferente, diferente do mundo. Nós somos a menina dos olhos de Deus. E aquele período me ensinou a ter um amor, uma admiração pelo Brasil, muito diferente de antes de eu sair do Brasil. Eu aprendi desde muito pequeno a respeitar a bandeira, a respeitar o nosso hino, e a minha escola era muito rigorosa quanto a isso. Eu louvo a Deus pela minha diretora, Dona Belinha. Ai, se alguém chegasse atrasado no hino. Ai, se alguém desse um passo durante o hino.
Durante o hino eram todos nós virados para a bandeira, em posição de sentido, sem conversar, com respeito que hoje não se vê. E mesmo tendo essa educação, depois que eu morei fora, passou a ser diferente o meu sentimento por essa nação. Coloca, por favor, os slides. Então eu quero falar a respeito da nossa nação hoje, dedicar esses momentos, tá bom? Política e religião. Eu já cresci ouvindo dizer que política e religião não se discutem. Quem aqui já ouviu isso? Eu cresci ouvindo isso também. Política e religião não se discute. Política e religião não se misturam. E por muitos anos eu fui enganado. Pode passar o próximo slide. Esse slide é chocante, né? É isso que eu quero saber. Quem que foi o idiota que nos ensinou essa bobagem? Quem que foi? Na verdade eu sei, né? Isso aí é uma mentira plantada por Satanás há muitos anos e que imperou. É por isso que eu posso falar que é idiota, tá? Porque eu sei quem foi. Ele eu posso, se fosse outro daí ia ter que se consertar antes da ceia, né, Alexandre? Mas sabe, queridos, isso foi uma mentira plantada no inferno, que fez a gente acreditar desde quando a gente era criancinha, que a gente vinha para a igreja e a gente não queria falar sobre política. Sabe por quê? Porque a gente aprendeu que política é um meio corrupto, e por ser um lugar que tem muita corrupção, muita malandragem, nós que somos puros, que buscamos a santidade, a gente quer se distanciar disso. Então a gente não trata de política dentro da igreja. E assim, ao longo de décadas, nós, os cristãos, os que se importam com princípios, deixamos de lutar por uma causa extremamente importante. Nós dormimos no ponto, nós fizemos tudo errado, porque nós acreditamos nessa mentira implantada no inferno. Deixa eu te falar uma coisa que você já sabe: a Bíblia, ela está repleta de política. A Bíblia, ela é política de ponta a ponta. Como que nós demoramos tanto para enxergar isso? Pode passar, por favor. Juízes 9, versículo 8. Uma vez as árvores resolveram procurar um rei para elas. Então disseram à oliveira: seja o nosso rei. E a oliveira respondeu: para governar vocês, eu teria de parar de dar o meu azeite, usado para honrar os deuses e os seres humanos. Aí as árvores pediram à figueira: venha ser o nosso rei. Mas a figueira respondeu: para governar vocês, eu teria de parar de dar os meus figos tão doces. Então as árvores disseram à parreira: venha ser o nosso rei. Mas a parreira respondeu: para governar vocês, eu teria de parar de dar o meu vinho, que alegra os deuses e os seres humanos. Aí todas as árvores pediram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. E o espinheiro respondeu: se vocês querem mesmo me fazer o seu rei, venham e fiquem debaixo da minha sombra. Se vocês não fizerem isso, sairá fogo do espinheiro e queimará os cedros do Líbano. Uau! Estava desenhado na nossa cara. Deus desenhou. Não precisa explicar essa parábola, precisa? Qualquer criança entende. E como que nós achávamos que igreja e religião não se misturam? Você percebe que Deus deixou muito claro ali, ó. Deus deixou bem desenhadinho para todo mundo entender, para ser fácil, para a gente tomar cuidado para não ser governado pelo espinheiro. Talvez você esteja chegando na igreja agora, mas muitos aqui foram criados desde pequenininho, como eu, e não se falava em política, não se tocava no assunto.
Porque a gente acreditou na mentira do inferno. Pode passar, por favor. Exemplos de políticos na Bíblia. José do Egito, governador. Olha que legal, quando ele foi governador, ele trouxe toda a família. Ele trouxe toda a família para lá, ficaram na melhor terra, ele salvou o seu povo de morrer, de padecer, de fome. Você sabe por quê? Porque ele era político. Se ele não fosse, ele não teria os meios para salvar a sua família. Depois que ele morreu, aconteceu tudo o contrário. Daí não tinha mais nenhum político do povo de Deus no Egito. Daí eles viraram escravos. Porque daí não tinha mais político para representar eles lá no Egito. O político que tinha morreu. Viraram escravo. Moisés foi um político, um líder nato, que governou todo o povo, 40 anos. Josué foi um político, que liderou no lugar de Moisés, todos os 14 juízes. Aliás, o próprio nome diz, né? Juízes. Eles lideravam o povo, eles eram o juiz. Eles que definiam como que o povo de Israel deveria governar, deveria caminhar. Depois dos juízes, Samuel liderou por anos o povo de Israel. Reis, o que é um rei? É um cargo político ou não? Então nós estamos percorrendo aqui a Bíblia toda, tá? Já foi mais de um milênio aí. Todos os 42 reis que tivemos na Bíblia. E a política na Bíblia, ela é mais intensa do que você possa imaginar. Porque os reis, eles precisavam fazer alianças com o povo A ou com o povo B. Eles precisavam fazer acordos comerciais. Eles precisavam fazer acordos para estratégia de guerra, para se protegerem de outros reinos. A Bíblia, ela é repleta de estratégias políticas desses reis. E eu vou terminar aqui, para a gente não gastar muito tempo com isso. José de Arimateia. José de Arimateia é pouco falado, mas ele era uma espécie de senador. Ele era um cara influente, que tinha acesso a Pilatos. Então, quando Jesus morreu, ele morreu na cruz como um ladrão, por sua culpa, né? Amém? Como ele morreu como um ladrão, o destino dele era ser jogado no deserto, para que fosse comido pelas feras, pelos abutres, para que não existisse memória daquele ser insignificante. Você entende? Só que daí aparece um político e fala assim: ei, vem cá, como eu tenho influência, eu vou lá falar com os líderes, com os governadores, porque eu quero fazer o enterro de honras para o meu Rei Salvador Jesus Cristo. E daí Jesus Cristo vai para ter um enterro, um sepultamento de honras, num sepulcro feito na pedra, o que possibilitou que as pessoas enxergassem ele ressurreto. Não está mais aqui. Imagina como é que seria, não está mais aqui aonde? Na areia do deserto? Então, fica muito claro, queridos, que a Bíblia, ela está repleta de exemplos políticos, amém? Amém? Está comigo? Passa para o próximo. Quero te dar alguns exemplos de como que isso é importante para a vida do povo de Deus. Isso aqui é o período de Juízes, tá bom? O período de Juízes foi um ciclo que se repetiu 7 vezes. Eu já falei muitas vezes isso aqui. A impressão que nos dá é que o povo era muito burro, que o povo não aprendia com o próprio erro. Só que daí eu olho para a gente e eu fico morrendo de vergonha, porque a gente repetiu o erro deles. No período de reis, de juízes, perdão, o povo se desviou dos caminhos de Deus.
Nós falamos recentemente aqui a respeito de Josué. Josué morreu, foi para o céu. Toda a geração dele foi tremendamente abençoada e próspera, porque eles tinham os princípios de Deus no coração, eram liderados por um homem justo. Só que ele morreu e a geração que veio não conhecia os feitos do Senhor e se desviaram. E daí o pecado entrou, e quando o pecado entra, Deus se afasta. Quando Deus se afasta, vem o suprimento. O povo sofreu, o povo padeceu, o povo sucumbiu de todas as formas possíveis e imagináveis. O povo morria. E eu estou falando de períodos longos, período de 40 anos, período de 8 anos, de 18 anos. Igual a gente. Só que daí o povo suplicava a Deus, porque eles lembravam de Deus. Eles clamavam por socorro. Então Deus levantava um juiz, e esse juiz conduzia o povo para se libertar da opressão. Era assim que acontecia. E esse ciclo se repetiu 7 incríveis vezes. Pecado, sofrimento, súplica e salvação. Então foram 360 anos que esse ciclo se repetiu. Pode passar, por favor. Depois dos juízes vieram os reis. Eu vou passar bem rapidinho, tá, queridos? Para a gente só entrar no contexto político da Bíblia. Eu já usei essa planilha muitas vezes aqui. Nós tivemos o reino de Saul, Davi e Salomão. De repente o reino foi dividido por política. Por política. Daí depois que o reino foi dividido em reino de Israel e reino de Judá, todos os reis de Israel que estão aqui em vermelho, todos, tá? São 39 reis ao todo. Apenas 7, que são esses verdinhos, fizeram o que era reto perante os olhos do Senhor. Todos os outros pisaram fora da corda. Sabe o que aconteceu? Como o reino de Israel não tinha ninguém que prestava, não teve um único rei que se salvasse, que pudesse conduzir o povo em princípios cristãos, em princípios que Deus tinha uma aliança com eles, Deus os entregou para a Síria. E esse reinado de Israel, ele literalmente acabou, não existe mais. Tá bom? Por quê? Porque todos os reis foram ruins. E eu repito o que eu já disse várias vezes, Deus não é moleque. Se você faz uma aliança com Deus, Ele é fiel para cumpri-la, seja para o bem, seja para o não. Da mesma forma, o reino de Judá teve a grande maioria de reis ruins. Agora, o que me chama a atenção? Essa perguntinha aqui, ó. Adivinha quando foi que o povo de Deus foi abençoado? Não está muito difícil de descobrir, né? Sabe quando foi, querido? Foi nesses reis aí, nos verdinhos. A gente fala tanto de Josafá, filho de Asa. Josafá, aquela vitória maravilhosa, o cara prosperou, o cara governou por bastante tempo. Quando subiram os reinos contra ele, né? Ele foi louvando a Deus para a guerra. Em vez de levar arma, ele levou o violão. E daí Deus deu a vitória para ele. Ele trouxe aquele monte de despojo, né, de todos os exércitos inimigos, aquele monte de riqueza, 3 exércitos reunidos para vencê-lo. E daí Deus foi lá e deu um estralinho de dedo assim, ó, venceu a guerra para ele. E assim foram com todos os reis. Então eu quero que você entenda do fundo do coração que quando você tem um líder político bom, o povo prospera, o povo recebe o despojo, o povo recebe a bênção de Deus. A Bíblia fala, né, do óleo que desce da barba de Arão. Deus estava falando da bênção que vem de cima para baixo. Quando nós temos políticos bons, governantes bons, o povo se alegra, o povo prospera.
Aqui na Bíblia, aqui na frente da nossa igreja, Praça da Bíblia, está escrito: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, quando nós temos um líder político temente a Deus, é muito diferente. Falando nisso, querido, louve a Deus pelo prefeito que temos. Agradeça a Deus todos os dias. O prefeito dessa cidade é um cara de Deus. E eu posso falar isso com propriedade, com conhecimento de causa. Eu estive lado a lado com ele, participando de todas as reuniões. Então eu sei do que eu estou falando. Aqui não existe toma lá da cá. Aqui não existe jeitinho. Aqui não existe cabide de emprego. Aqui não existe dinheiro sendo desviado. É por isso que você mora numa cidade tão linda. Não é sorte, não é obra do acaso. É por isso que nós somos tão abençoados, que sobra emprego. É por isso, querido. Pastor Lucas, mas poxa, político sabe como é que é? Você coloca a mão no fogo? Coloco. As duas. Eu sei o que eu estou falando. Louve a Deus por essa cidade. Que Deus nos dê a honra, o privilégio de continuarmos tendo líderes políticos tementes a Deus. Agora, isso precisa se estender muito além de Nova Mutum. Isso precisa se estender para a pátria amada Brasil. E nós fomos omissos por muito tempo. Nós pisamos na bola. Pode passar, por favor. Romanos 13:1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Querido, eu vou te ser sincero. Esse versículo passou atravessado na minha garganta por muito tempo. Eu custei a entender. Isso aí não entrava na minha cabeça. Eu falava: Deus, não é possível que toda autoridade é constituída por Deus. Essa é a palavra em outra versão, na revista atualizada. Toda autoridade é constituída por Deus. Eu me perguntava, falava: Deus, foi o Senhor que colocou a Dilma lá, Deus? Não é possível, gente. Não é possível. A mulher não consegue concluir uma frase. Como é que a gente conseguiu colocar ela de presidente? Não me entra na cabeça. Como é que foi Deus que a constituiu? Falava: rapaz, porque no final tudo vai dar certo. Mas o certo também é errado, porque o errado junto com o certo não é errado nem certo. Então vocês sabem que o certo mais o errado juntos, no final das contas está todo mundo errado. Ficaram com saudade da mamãe Dilma, né? Misericórdia, sangue, fogo, coluna de fumaça. E foi a gente que pôs ela lá? Ou não, né? Ou foram as urnas, vai saber. Mas a pergunta é: se toda autoridade vem de Deus, por que Deus permite pessoas tão ruins, tão malignas, serem governantes? Por que Deus não coloca só Davis no poder? Só Josafás, só Josués? E a gente estava fofo, ia ser lindo, se nós tivéssemos prefeitos igual nós temos aqui em todas as cidades. O Brasil seria outro, eu tenho convicção do que eu estou querendo dizer. Pode passar, por favor. Sabe qual que é a culpa? É da igreja. A culpa é da igreja. A culpa dos líderes malignos que nós temos é nossa. Provérbios 28:2, só para te dar uma base bíblica. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes. Os pecados de uma nação fazem mudar os governantes.
Sabe, gente, é o povo de Deus que determina, é a nossa súplica, é a nossa vida, é o nosso relacionamento com Deus, é o nosso empenho que determina quem que é o governante da nação. E sempre foi assim, estava na nossa cara. Foi o povo que pediu para Samuel: nós queremos um rei, nós queremos um rei. E daí Deus escolheu um rei, Saul, que na época era cheio do Espírito Santo. Daí foi o povo que falou: nós queremos Davi, nosso rei. Foi o povo que falou, foi o povo que o constituiu. Então Deus, Ele de certa forma atendeu a vontade do seu povo, o livre arbítrio do seu povo. Foi Deus que permitiu. E o reino dividido? Foi Deus que permitiu, porque o povo queria. Quando o filho de Salomão, Roboão, fez tudo errado, você sabe o que o povo fez? Falou assim: quem que é você para nos governar? Por que nós temos que te considerar o nosso rei? Negativo, a nossa turma vai para a banda de cá. E separaram, dividiram o reino. Então sempre foi o povo que estabeleceu, sempre Deus permitiu que o povo dele determinasse o naipe do governante. Então nós somos diretamente culpados. Eu e você, nós estamos pagando o fruto da nossa omissão, porque nós acreditamos na mentira maligna que a igreja não se mistura com política. Nós acreditamos nessa bobagem. Passa aí, por favor. Caio Coppola, esse menino é um cristão brilhante. Ele eternizou essa frase: dormimos na virada do século e entregamos o Brasil ao PT. Quando acordamos, o Brasil tinha 17 mil sindicatos, 149 estatais, serviços públicos falidos, dívidas internas de 3 trilhões e o sistema mais corrupto da história. Mas tem uma coisa pior: ainda há quem defenda o PT. Isso aqui, é um alerta que não é um exagero. Não é um exagero. Nós estamos correndo um sério risco de irmos para o mesmo caminho da Argentina, da Venezuela, da Bolívia e companhia. Isso me entristece, me dá medo, me dá calafrio, me faz jejuar e orar, me faz clamar. Sabe aquele versículo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se prostrar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu virei e sararei a sua terra. Deus sara esta nação. Amém? Nós precisamos disso. Mas para isso nós precisamos lutar pela nação. Nós precisamos lutar pela nação. Pode passar, por favor. A Bíblia, ela ensina que a bênção de Deus, ela está diretamente relacionada com o líder político. É um princípio bíblico. Lembra da barba de Arão? A bênção vem de cima para baixo, e o contrário é verdadeiro. O contrário é verdadeiro. Então nós não podemos viver nessa bolha da nossa vida. Sabe, a nossa vida, cuidando da nossa família, da nossa igreja, cuidando das coisas que são pessoais nossas e que estão no alcance do nosso braço. E eu falo por mim, querido, a gente se envolve em tanta coisa, sabe? E você tem que trabalhar, é na empresa, é o filho, é a casa, é o gato, é o cachorro. E a gente se envolve em tanta coisa que a gente acaba deixando de lado uma luta muito maior
do que a nossa própria vida. Uma disputa que está muito acima dessa bolha que está ao nosso redor. Nós estamos falando de uma nação, de um estado, de uma cidade. A política, ela abrange muito mais do que a fronteira da sua vida particular. E é por isso que ela é tão importante. É por isso que a gente precisa dar tanta ênfase. Sabe por quê? Porque se a nação não se salvar, tudo que você tem ao seu redor, a nossa bolhazinha, ela explode. Ela explode. De que adianta a gente cuidar com toda a força do nosso coração, da nossa empresa, se lá na frente a gente não tiver como sustentá-la? E isso é real, tá? É um perigo real e iminente. Eu não estou exagerando, eu não estou brincando, eu não estou fantasiando demais a dor do aflito. Não estou. Estou falando de uma guerra real que a gente precisa combater. Pode passar, por favor. Praticamente todos os nossos vizinhos aqui, ó, eles já sucumbiram. Eles já estão dominados pelo comunismo. É um caminho que já não tem mais volta. E eu não quero ficar entrando aqui em detalhes, porque você sabe um monte de coisa da Venezuela, você sabe um monte de coisa da Bolívia, você sabe um monte de coisa do Equador, do Peru, agora da Argentina, com a maior dor no coração, a Argentina. Então, o maldito plano do Foro de São Paulo, ele funciona. Caso você não tenha tido interesse de saber o que é, entra na internet. Tem lá, tem as metas do Foro de São Paulo, tem a cartilha comunista, 45 metas, se eu não me engano, a grande maioria delas já alcançada. Coloca lá, cartilha do comunismo. Ela foi discutida, ela foi debatida, ela está em prática, ela está funcionando. Ela está dominando a América. Ela já dominou os nossos vizinhos. E às vezes a gente fica dando milho aos pombos, cuidando daquilo que está debaixo do nosso nariz, sem se preocupar com algo muito maior que está acontecendo. Você entende a preocupação? A desgraça dos nossos vizinhos, que eles já estão vivendo, ela precisa ensinar para a gente. A gente precisa olhar para a desgraça que aconteceu com eles, para a gente lutar para que não aconteça conosco. Porque eu não sei se você percebeu, mas está numa luta federal, literalmente federal. Para que lado que vai o Brasil? Isso nunca aconteceu. 2021 é o ano. 2022 determina para que lado que a gente vai. 2022 determina para que lado que a gente vai. A gente vai para o lado da Bolívia? Porque daí é uma questão de tempo para nós chegarmos na desgraça que eles já chegaram. Então a gente precisa sim se preocupar com esse plano diabólico que está sondando o Brasil. Pode passar. Eu não estou aqui para te pedir voto para o Bolsonaro, não. Eu estou aqui para te pedir algo muito maior do que isso. Porque talvez você não concorda com algumas coisas do governo. Eu, no lugar do Bolsonaro, eu faria coisas diferentes do que ele faz. Tem algumas coisas que eu falo assim, se eu estivesse no lugar dele, eu faria diferente. Mas não importa. Você sabe o que importa? É que ele é o único obstáculo que separa o Brasil do comunismo. É isso que importa, ponto. Pode passar, pode passar. Você goste dele ou não, você precisa vestir essa bandeira. Você precisa vestir, porque essa é a nossa única chance.
É a nossa única chance. Se perder, não tem mais volta. Você sabe quando você está assim, ó, na beirada do abismo? Com metade do pé querendo cair? É o Brasil. É a pátria amada. A pátria amada está equilibrando assim, ó. E muitas vezes a gente está preocupado com as coisas do nosso dia a dia, sem se atentar. Aquele chato está falando de política de novo no grupo. E a gente não veste a camisa, a gente não milita para levar informação para quem não tem. Eu não estou aqui pedindo para você votar no Bolsonaro, porque você já não vota no PT. Você já não é um esquerdista. Se você é esquerdista, você não entendeu nada, querido. Você não entendeu nada, não sei o que você está fazendo aqui. Se você é um esquerdista. Então eu não vou nem entrar nesse mérito, porque se até agora você não entendeu, não adianta mais falar. Então é porque o tico-teco não funciona mesmo. Amém? Glória a Deus que eu ouvi amém. Fiquei com medo agora de ter uma misericórdia aqui. Jesus dos crentes, abençoa nós. Queima isso aí. Amém? Então, querido, é sério que eu estou falando. É real. Sabe, é uma luta que a gente precisa se preocupar. A gente precisa colocar o joelho no chão e orar. A gente precisa clamar ao Senhor. Ei, se você puder, vai lá no 7 de setembro. Vai lá. Caso você não saiba, tem uma caravana, um ônibus saindo de Nova Mutum com tudo pago. Me procura se você quiser ir e puder ir. Vão pessoas legais. O ônibus está pago, você vai ter acomodação e comida. Você não vai gastar dinheiro. Você vai gastar o seu tempo. Na verdade, você vai investir o seu tempo. Eu queria demais poder estar lá. Eu ainda vou tentar. Vai ser um marco histórico no Brasil. E eu ficaria muito feliz de daqui 40 anos eu falar para minha netinha, falar, eu estava lá nesse dia aí, ó. Eu fui lá apoiar. Para mim não tem dinheiro que paga essa possibilidade. Eu gostaria e quero te motivar para ir. Se você puder, me procure que eu vou tentar te encaixar nessa jornada. Amém? Glória a Deus. Então, pode passar. Isso eu já falei, né? Não estamos falando, né, do Bolsonaro, estamos falando de algo muito maior, queridos. A gente precisa sim militar essa guerra. Para quê? Para não correr o risco de ser governado por espinheiro. Porque o espinheiro lança fogo no cedro do Líbano. Entendeu? Você entendeu o que Deus quis dizer? Você entendeu o que Deus quis desenhar na Bíblia? Que o espinheiro lança fogo no cedro do Líbano. Então fique esperto. Fique esperto. Pode passar. Vamos falar rapidinho. Não quero te ficar falando coisas do STF, porque você está cansado de saber. Você está vendo todo dia o STF. Mas me impressiona demais. Eu fico abismado. O STF colocando na prisão pessoas inocentes sem direito à defesa. Ei, no Brasil isso não é possível. Você já está vivendo isso. Para mim seria muito tranquilo acreditar que um bandido, assassino, estuprador, a pior pessoa do planeta, criada no inferno, tivesse sido preso e solto em uma semana. Para mim é tranquilo, para você também. Nós estamos acostumados com isso. Bandido ser solto, não é novidade para você. Agora, Roberto Jefferson, um cara que acabou de se batizar, um cara que está defendendo a pátria, um cara é preso porque defendeu o presidente, e daí ele não tem direito à defesa, não tem direito a julgamento. Vocês têm ideia disso? Tem noção? No Brasil, enquanto toda uma quadrilha de corruptos é solta,
enquanto se apaga todos os processos de Lula e companhia, daí eles vão lá e prendem sem direito a julgamento, sem direito de defesa. E ele não é o primeiro. As contas de rede social. Como eu não assisto a Globo Lixo, eu me atualizo com a Bárbara, uma cristã que tem um canal que chama Te Atualizei. Uma vez por semana ela faz um vídeo de cerca de 20 minutos falando do resumo da política no Brasil. Bloquearam ela. Bloquearam ela e mais de 170 contas que defendiam o presidente. Pastor André Ribeiro, vice-presidente desse ministério, teve uma vitória política no Instagram. Ele fez um post e comentou: aleluia, glória a Deus. Extraíram a publicação dele e mandaram um aviso que vai contra a política da rede social. Aleluia, glória a Deus. Essa semana. Então, quando eu digo que nós estamos na beiradinha do abismo, é porque estamos. Mas a gente está tão acostumado a não dar atenção para a política, que a gente não está vendo uma movimentação do inferno acontecendo sobre a nossa nação. E esse é o motivo da minha pregação. É despertar a igreja. Acorda, Brasil. Nós precisamos lutar. Nós precisamos vencer isso aqui. Nós estamos falando de uma Suprema Corte que vai lá e risca, bota fogo em processos que demoraram anos, que passaram por inúmeros juízes, por inúmeras instâncias, condenando inúmeros corruptos da nossa nação. E daí eles pegam todo esse trabalho, jogam no lixo para tornar um ladrão elegível. E em contrapartida, no efeito inverso, eles prendem Roberto Jefferson. Quem que será o próximo a ser preso? O Silas Malafaia? Eu? Você? Está amarrado em nome de Jesus. Mas a fé sem obras é morta. Esse é um momento de nós lutarmos essa guerra, de nós entendermos o que está acontecendo com o Brasil. Os professores na grande maioria, estão doutrinando os nossos filhos. É claro que existem exceções, é claro, sempre existem. Mas a grande maioria é um esquerdopata maluco. E a gente fica aqui, ensinando a criança no caminho que se deve andar, Provérbios 22:6, para quê? Para que não se desvie desse caminho quando for adulto. É isso que a gente faz aqui, As crianças estão aprendendo o caminho que se deve andar. Daí ele chega na escola e aprende tudo o contrário. Chega na escola e ele fica sendo doutrinado 5 horas por dia por professores esquerdistas. Passa a próxima foto, por favor. Isso aqui aconteceu ontem, aqui em Cuiabá, no Colégio Notre Dame. Para você ver que eu não estou brincando. Ontem, em Cuiabá, no Colégio Notre Dame. Lula de novo com a força do povo. #Lula. Com a graça de Deus, a diretora descobriu isso aí, deu 3 dias de punição, fez uma carta para os pais pedindo desculpa e falando que isso aqui não é parte da escola, tá? Em defesa da escola Notre Dame. Mas é uma carta pública. Virou uma confusão isso aí. Agora olha o tipo de professor que está ensinando. Daí o que adianta a gente ficar aqui tentando ensinar princípios bíblicos 1 hora por semana, sendo que ele tem um professor ensinando 4 horas por dia o seu filho no caminho errado? Eu já tive que muitas vezes corrigir os ensinamentos da Isabela, por causa da apostila que vem lá de Brasília.
A apostila ensina que o agricultor, ele é o demônio, que ele acabou com a natureza. Então a criança olha para o agricultor como sendo, um malvado, que acabou com o bichinho. A Isabela, ela precisa aprender na escola a respeitar a diversidade sexual. Daí tem lá a figurinha de um papai, de uma mamãe e de uma criança. Daí eles são caipira, tudo desajeitado. Parece um fofão assim, ó, tudo esgualepado, torto. É o casal, a família tradicional. Daí, do lado tem a família que tem o papai com outro papai e a criança. Daí esse é descolado, esse é bacana, é estiloso. Você percebe? Isso vem lá de cima. Isso vem lá de cima e demorou décadas para ganhar essas raízes tão profundas. E está infestado na nossa sociedade. E a gente precisa eliminar. Que fique claro aqui, tá? Nós amamos, Deus ama, os homossexuais. O que nós somos contra é o homossexualismo, que é condenado por Deus. Então não precisa motivar as nossas crianças a serem dessa forma. Amém? Passa aí, por favor. Eu gastei bastante tempo para pesquisar isso aí, para não correr risco de te falar bobagem. Dossiê do BNDES. Foram ao todo 86 obras, do Lula para frente. 86 obras no exterior, financiadas com dinheiro do BNDES, totalizando 10,5 bilhões de dólares. Só que eu não consigo contar esse número. Eu, embora seja engenheiro, essa matemática está muito avançada para a minha cabeça. Nós estamos acostumados com menos dinheiro. É difícil a gente arrumar uma proporção de 10,5 bilhões de dólares. Então eu fiz uma continha, eu fui lá no BNDES para ver o preço de um hospital, tá bom? O preço de um hospital no BNDES são 30 milhões de reais. O preço previsto para se construir um hospital de ponta de 100 leitos no Brasil, 30 milhões de reais. Então esses 30 milhões de reais que custa cada hospital, se o valor, só para você entender, tá bom? Para que sirva de comparação, a escola 15 de outubro, feita recentemente, um império de uma escola, a coisa mais maravilhosa do mundo, ela foi feita com menos de 8 milhões. Então eu estou colocando um hospital de 30. Nós poderíamos ter construído 1.750 hospitais de 30 milhões de reais cada um. Para ficar mais fácil ainda, seriam 65 hospitais por estado. 65 hospitais de ponta só no Mato Grosso, hospitais de 30 milhões de reais. Daí, quando o governo Bolsonaro começa a fazer poço no Brasil inteiro, ele encheu o Nordeste de poços, ele desviou o Rio São Francisco, ele encheu de água aquela nação pobre, aquela região. Ele construiu ruas, ele construiu aeroportos, a gente não consegue entender de onde que vem tanto dinheiro. Na verdade a gente consegue. Tem um detalhezinho, eu peguei a lista dos países, todos são de esquerda. Todos são de esquerda. E daí essas empresas que foram geradas, a mais famosa foi o Porto de Cuba. Porto de Cuba, bilionário. Ele gera receita. Essa receita você acha que financia o quê? Você acha que financia o bem? Então, o governo brasileiro entregou no período negro, deu de graça para países de esquerda, 1.750 hospitais de 30 milhões de reais cada um, e esse dinheiro, ele vai gerar renda para financiar o esquerdismo. Você percebe como é que é maligno?
um negócio? Você percebe de onde que vem tanta força, tanto interesse em se derrubar o sistema corrupto? É muito forte o que nós estamos tratando. Derrubar um esquema desse significa algo muito grande. É por isso que a luta é tão grande. Você precisa entender isso. Amém? Pode passar. Argentina. Eu fiquei triste demais com tudo que está acontecendo com a Argentina. Mas eu quero dar um exemplo aqui, antes da Argentina. Uma vez eu estava nos Estados Unidos. Pessoalmente, eu conheci um cubano. Vou contar a história bem rápido. Cara, fantástico. E ele me contou a história dele. Nos anos 60, quando Fidel e Che Guevara começaram esse projeto maligno, o pai dele tinha uma fazenda com uma indústria. Ele era um dos principais empresários de Cuba. Ele morava numa fazenda muito grande, que plantava algodão e produzia tecido. Eles tinham mais de 2.000 funcionários. Gerava muita riqueza. Então ele tinha o ciclo completo. Produzia algodão, produzia o tecido, processava o tecido e espalhava para o mundo, a partir da ilha de Cuba. E ele tinha 12 anos. E de repente chegou o Fidel, junto com o Che Guevara. E o pai dele, quando viu o exército do Fidel chegando na fazenda, ele pegou rapidamente algumas trocas de roupa, colocou numa mochila rápido, colocou os dólares que ele tinha disponível na mochila do filho, e falou: filho, se alguma coisa acontecer, foge para Miami. E o filho se escondeu, e ele viu os pais serem executados, para que o governo comunista tomasse posse daquela propriedade. Então ele, com 12 anos e uma mochila nas costas, foi órfão para Miami. A vida dele é uma em centenas. Miami está repleto de cubanos que fugiram do regime comunista. Assim como o Brasil está repleto de venezuelanos e de bolivianos fugindo desse regime maligno. Pode passar, por favor, coloca a imagem que eu pedi. Não, volta, a imagem. A imagem 1. Eu quero passar bem rápido isso, que eu acho importante. Talvez eu vou atrasar alguns minutos, mas eu quero que você entenda o risco que corremos. Quero te colocar medo mesmo, é essa palavra, para ver se você dobra o seu joelho no chão e faça jejum e clame, para ver se você vai lá no 7 de setembro. A Argentina anuncia a estatização da maior empresa de soja do país, a Vicentim, e deve assumir a liderança da produção. Eu não vou ler o texto para você, eu vou te explicar. Sabe o que aconteceu com o cubano? Aconteceu esse ano com essa empresa. O presidente da Argentina, esquerdista, fantoche da... como é que chama? A mulher lá, me fugiu o nome. Cristina Kirchner, fantoche dela. Ele pegou a maior empresa do agronegócio da Argentina e, por decreto, o que significa o decreto? Significa quando o presidente não passa pela Câmara dos Deputados, não passa pelos senadores, não passa por ninguém. Ele faz um papel e ele assina que agora a sua empresa é minha. Foi isso que ele fez. Agora a sua empresa é minha. E ele tomou para si, ele estatizou, virou uma estatal, a maior empresa de agronegócio da Argentina, no ano passado. Isso gera, sabe o que? Se você tivesse uma empresa lá, gigante, o que você ia fazer? Você vai embora, meu amigo. Você vai ficar num país que você corre o risco do presidente tomar a sua empresa? Não, você não vai. Então passa, por favor. Então acontece isso, ó. A Argentina vê fugas de empresas estrangeiras por causa da insegurança no mercado econômico. Passa. Fábricas deixam a Argentina e migram para o Brasil. Passa. Walmart deixa a Argentina. Passa. Grupo Latam
encerra a operação na Argentina, passa. Hangler e Lee deixam a Argentina, passa. Nike vende operações na Argentina, passa. A empresa francesa, essa é a BASF, deixa a Argentina, passa. Qatar Airways, é outra empresa aérea, deixa a Argentina. Honda deixará de produzir automóveis na Argentina. Sabe esse HR-V que você anda aqui? Ele é produzido lá. Ele e tantos outros. Acabou. Passa, MWM deixa a Argentina. A inflação, a gente reclama da inflação no Brasil. Nossa, tá ruim demais. Pobre não come mais. É verdade, querido. O mercado está se reabrindo da pandemia. Então a inflação, ela é mundial, ela não é do Brasil. Então se está ruim para você, olha para os argentinos. 3,2% em junho, agora, e 50% nos últimos 12 meses. Passa. Se na Argentina está ruim, alta de 74% em 2020 e o menor consumo de carne em 100 anos. Pode passar. Se está ruim na Argentina e na Venezuela, 4.000% de inflação. É isso mesmo, tá? Não é 4 não, é 4.000. E daí olha o que isso gera. Com 1 quilo de arroz por um salário mínimo, a hiperinflação dispara novamente na Venezuela. 1 quilo de arroz por um salário mínimo. Há 20 anos atrás, a Venezuela era tão rica quanto o Brasil. 20 anos. A Argentina era mais rica que o Brasil. E a Argentina, ela estava na beirada do abismo, e ela caiu. Não estou profetizando contra a nação não, misericórdia. Eu estou orando e clamando por eles. Mas no caso deles não tem mais volta. Já foi o boi com a corda. Então é uma questão de tempo para eles passarem fome. Sabe por quê? Porque todas as empresas foram embora. Não vão mais produzir. Porque o comunismo é lindo até que se acabe o dinheiro, como dizia Margaret Thatcher. O socialismo é lindo até que acabe o dinheiro. Pode voltar para... Não gosto nem de falar disso aí, que dá vontade de chorar. Então a história do cubano, que eu conheci pessoalmente, e vi um senhor de 50 anos me contar isso com o olho cheio de lágrima, ela se repete agora na Argentina. E a gente vai deixar isso acontecer no Brasil? Agora, a gente perdeu muito tempo, porque a gente acreditou na mentira maldita, de que a igreja não se misturava com religião, com política, perdão. Então não adianta, queridos, pode passar. Não adianta a gente guardar os princípios que a gente defende nos nossos cultos aqui hoje, se a gente perder a liberdade de continuar defendendo. Que é isso que acontece. Essa semana eles estão retirando os itens sagrados de algumas igrejas na Venezuela. As imagens da igreja católica estão sendo removidas de um monte de lugar. Cena mais triste do mundo. Sabe por quê? Porque todos os países com ideologia de esquerda, eles oprimem o cristianismo. O cristianismo vai na contramão do esquerdismo. Comunismo, socialismo, PT, PCdoB, PSOL, tudo que for isso é desgraça de Satanás. Chuta e bota fogo. Amém? Então, guarda essa bandeirinha para você, Nós cristãos estamos falando de política hoje, para não sermos proibidos de falar de Jesus amanhã. É por isso que a gente precisa vestir essa bandeira mais do que nunca. Amém? Pode passar. Eu termino aqui. A fé sem obras é morta, amém? Isso é bíblico, amém? Então, se a gente não plantar semente hoje,
a gente pode não ter paz amanhã. A gente pode viver os ciclos dos juízes. Ciclos. Só que ciclos, às vezes demoram 400 anos. Os ciclos podem demorar muito mais do que a sua própria vida. Assim como foi nos juízes. Foram 360 anos, foram 400 anos de escravidão no Egito, foram 40 anos no deserto. Eu não estou disposto a viver isso, por uma omissão da igreja. Eu quero ver uma igreja forte e uma nação santa. Eu quero viver as promessas que Deus tem para o Brasil, e são enormes, amém? São enormes. Então, querido, a gente não adianta só orar. Você precisa também orar, jejuar, mas a gente precisa vestir essa camisa aqui. Eu ouvi essa frase, achei maravilhosa, do Tiago Brunet, que a gente não pode mudar o passado, mas o futuro depende das nossas atitudes de agora. E esse é o momento de lutar. Esse é o momento de não fugir da batalha. Deus nunca poupou o seu povo de lutar. Nossa, isso é lindo. Pega isso aí, ó. Pega isso para você. Pega essa revelação. Deus nunca poupou o povo dele da batalha. Nunca. Todos os reis tiveram que ir para a guerra. Eu falei de Josafá. Ele venceu a batalha milagrosamente, mas ele teve que ir. Ele teve que criar coragem, vestir uma bandeira e ir para a guerra. Então Deus não poupa o povo dele de lutar. Deus nos dá vitória, mas depende de uma atitude nossa, uma atitude de fé, de acreditar que Deus está do nosso lado e nos movermos em função disso. Amém? Fica de pé. Verás que um filho teu não foge à luta. Verás que um filho teu não foge à luta. É isso que você canta no hino nacional, não é? E venha o teu reino, e seja feita a tua vontade. A gente precisa lutar para garantir o futuro dos nossos filhos. Estava falando com o pastor Murilo essa semana. Deus, Ele é geracional. A obra de Deus, ela não está limitada só na nossa vida, sabe? Deus tem algo para dar continuidade nas nossas gerações. Se nós não vestirmos essa bandeira hoje, a gente corre um risco real e pleno de não garantirmos o futuro dos nossos filhos. Misericórdia. Mas Deus é mais, eu tenho fé. A gente precisava ter esse chacoalhão, sabe? É um culto pesado, é um culto difícil. Mas deixa eu te contar uma história linda, que eu lembrei agora, antes de nós terminarmos. Billy Graham, ele, da nossa geração, ele é o homem mais influente da nossa história, que viveu na nossa época. É um homem que evangelizou o mundo. Tem um documentário sobre Billy Graham, eu te convido a assisti-lo. Ele realmente fez a diferença no mundo, né? Ele levou Deus para onde quer que você possa imaginar. Ele foi o homem mais usado por Deus nesse século. Amém? Esse é Billy Graham. E certa vez ele estava orando diante das bandeiras de várias nações. E ele foi orando bandeira por bandeira, né? E de repente, quando ele orou pela bandeira do Brasil, ele parou e ficou lá, observando a bandeira do Brasil. E daí isso chamou a atenção de quem estava ao redor, e foram lá perguntar para ele, falou, ô pastor, o que aconteceu que você parou na bandeira do Brasil? Daí ele falou assim, porque Deus me mostrou que é deste lugar que vem o avivamento da igreja dele. Essa é só uma das inúmeras promessas que Deus tem com o Brasil. O ano passado nós falamos de outros pregadores lá dos Estados Unidos, pessoas de fora do Brasil,
a respeito do Descende, quando nós fomos para aquele mega evento. Pessoas que não são daqui, olhando para o Brasil com um amor especial, porque sabem que esse lugar é cheio de promessas. Agora, a pior decepção que pode acontecer é nós sermos escravizados pelo nosso próprio povo. Esse é o comunismo. Por muito tempo eu tive ódio do chinês. Hoje eu tenho pena, porque eu aprendi que o problema não é o chinês. O chinês é um pobre coitado, escravo do Partido Comunista Chinês. O povo de Deus foi escravizado por Nabucodonosor. O povo de Deus foi escravizado pelo Egito. O povo de Deus foi escravizado por Hitler, mas nunca pelo próprio povo. O comunismo, ele te torna escravo do seu próprio povo. Os seus governantes te tornam escravos. Para mim não existe nada mais desgraçado do que isso. Líderes, ditadores, oprimirem o próprio povo. Você vê que é um negócio satânico. Então acorda, igreja, desperta. Desperta, porque nós temos uma batalha federal para lutar. Amém? Deus querido, Pai amado, nós queremos, Deus, pedir socorro, Deus. Sua palavra diz que o Senhor é o socorro bem presente na tribulação. Eu estou com o coração atribulado, Deus, sou sincero. Derrama, Deus, a sua unção sobre nós. Nos livra do mal, Pai. Acorda a sua igreja, Deus. Faz o seu povo enxergar. Traz, Deus, um vento impetuoso e levanta a sua igreja, Deus, para que todos nós possamos estar unidos, Deus, para enfrentar essa batalha, Deus. E nós sabemos, Deus, que com a sua presença, Deus, não existe causa perdida. Nós sabemos que o Senhor está à frente de tudo e que o Senhor é um Deus vitorioso e que a vitória já é nossa. O que nós te pedimos, Deus, o que nós te clamamos é para que o Senhor mova o nosso coração, Deus, para que a gente esteja atento a essa causa, para que a gente esteja, Deus, unidos, Deus, num propósito, porque como diz a sua palavra, Deus, onde tem obediência, Deus, ali o Senhor ordena a bênção. Queremos estar unidos, Deus, onde tem unidade, Deus, nós sabemos que o Senhor está. Então nos una, Deus, como nação, como povo de Deus, que cada religião, Deus, que cada placa de igreja tenha um entendimento, Deus, que o nosso Deus é o único, Pai, que somos todos um, Deus, e que nós possamos, Deus, combater o bom combate, Pai. Nós clamamos a Ti, colocamos essa nação, Deus, diante de Ti. Salva essa bandeira, Deus, salva esse país. Nós depositamos a nossa confiança, a nossa esperança em Ti, em nome de Jesus, amém. Pastor Murilo. Queridos, recados. Amanhã tem noite da adoração. Toda primeira sexta-feira do mês nós fazemos a noite da adoração. É um momento que você tem total liberdade para adorar a Deus do seu jeito. Não é um culto, é um momento só de adoração. Você venha e fique o quanto quiser adorando a Deus a partir das 19 horas. 19h30. 19h30. Sábado, culto dos jovens, você está convocado, tem sido bênção, você sabe disso, a partir das 19 horas, culto dos jovens. Domingo, escola dominical, nós estamos fazendo uma sequência. Você que tem acompanhado, continua, fica firme, tem muita coisa legal por aí, então você precisa estar conosco, às 9 horas da manhã. E domingo, não tem desculpa,
19 horas, você está intimado, convocado a estar aqui. Não tem nada que justifique você não vir num culto de domingo. Nada. Não fala que você vai trabalhar, não fala que você vai receber visita, traz a visita. Conversa fiada você falar que não dá para você vir no domingo. Amém? Então tem entendimento, una-se a nós, para que a gente adore a Deus e entregue um culto a Ele. Domingo às 19. Amém? Deus te abençoe, vá em paz, sê tu uma bênção.